não sei, é um plot meio confuso. Eu gostei. É um livro que te deixa bem confusa, e eu gosto de ficar confusa com livros. Mas eu não sei se você saber explicar bem o que é esse livro. Olá, eu sou a Thay, esse é o A Thay Te Conta, e como a gente chegou a julho, tecnicamente na altura que esse vídeo for postado, eu resolvi fazer uma revisão de todos os livros que eu já li até aqui em 2024. E eu vou tentar o máximo possível fazer esse vídeo num tempo, assim, viável, mas talvez ele tenha que ter parte 1, parte 2, porque 2024 foi o ano em que eu não descobri audiolivros, eu já conhecia audiolivros, mas que eu dei mais chance pra audiolivros. Eu até então era aquele tipo de pessoa que falava, ai, ouvir livro não é ler, blá blá blá, o que é ridículo, e talvez a gente possa entrar nessa discussão num outro vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre. Foi o ano que eu comecei a fazer isso, fiz minha conta na Audible, e o primeiro audiolivro que eu li foi Quando Você Menos Espera, da Hayley Cass, que estava disponível na Audible. Assim, foi uma experiência, vou dizer. Eu esperava uma comédia romântica sáfica, e eu acho que o livro se perdeu muito na parte de drama e acabou não ficando tão romance fofo, e também não tinha comédia nenhuma. A narração também não ajudou, sabe? Me irritou um pouco. E aí eu falei, tá. O segundo audiolivro que eu experimentei esse ano foi absolutamente fantástico. A Serpente e as Asas da Noite, da Carissa Broadbent, que é uma romantasia, assim. O que eu gosto é que é uma romantasia que, de fato, é romantasia, porque tem a mesma proporção entre fantasia e romance. Eu detesto quando um livro é vendido como uma fantasia com romance, uma romantasia e tal. E aí você vai ler e tipo, tá, tem uns sobrenaturais, mas na verdade o livro é focado só no relacionamento. Eu quero construção de mundo, eu quero guerra política, eu quero tensão, eu quero a jornada do herói. E esse livro entrega tudo isso. Ele é tão bom que quando eu comecei a ouvir, eu fiquei completamente apaixonada, e aí eu achei ele disponível no Kindle Unlimited também. E eu acabei lendo esse livro com o fone, ouvindo, e com o Kindle aberto, porque eu queria ficar completamente obcecada dentro dessa bolha. E eu vou colocar junto com ele o livro 2, então eu não sei como eles vão traduzir, mas em inglês é The Ashes and the Star-Cursed King. É uma duologia, porém são livros muito, muito grandes. Eu acho que o segundo deve ter aí, tem 665 páginas, mas ele parece até que tem mais. Se você gosta de deuses e vampiros e conflito e guerra política e uma construção de mundo que é extremamente detalhada, mas que não te deixa cansado e nem perdido em nenhum momento, esse livro é exatamente pra você. Ele é o respiro que eu acho que livros de fantasia estavam precisando nesse momento, saindo da mesma temática de fada, fada, fada o tempo inteiro, indo pra um lado diferente. Trazendo de volta a febre dos vampiros, mas repaginada, sabe? O próximo livro foi Yellow Face, que eu descobri que tá chegando no Brasil com o título de Impostora. Eu diria que ele é literatura feminina, talvez, mas ele é um pouco engraçado em alguns momentos, embora eu acho que eu não classificaria ele como comédia. Ele foi um estouro quando esse livro saiu, foi um completo sucesso, todo mundo ficou obcecado. E quando eu li, eu finalmente entendi por quê. Ele, de fato, é um livro muito interessante e traz uma conversa sobre o mundo da publicação de livros, de editoras, a disputa interna que tem, a competitividade que existe ali dentro, e aquela perspectiva que pessoas preconceituosas têm que se alguém cor, asiática, imigrante, negra, da comunidade LGBTQ surge, eles automaticamente vão tomar a frente porque todo mundo quer eles, porque eles são diferentes e contam uma história que uma pessoa branca não pode contar. Ele trabalha muito dentro dessa temática, eu acho muito interessante. Esse livro não foi uns 5 estrelas pra mim, porque algumas partes eu achei que ficaram meio fantasiosas demais, não sei, eu não consegui acreditar muito que eram muito reais, muito possíveis, e acabou que o final não me convenceu, não consegui comprar. Próximo foi O Lugar Feliz, da Emily Henry. O título dele pra mim é completamente irônico, porque esse livro não tem nada de feliz. Você vai ficar triste e talvez chorar o livro inteiro. Eu adoro a Emily Henry, é uma das minhas autoras favoritas do momento, né, contemporâneas. E eu gosto que os livros dela, apesar deles serem vendidos como essa fórmula, romance fofo, não sei o quê, os livros da Emily não são isso. Eu não classificaria ela em comédia romântica ou romance no sentido de
os livros que estão muito populares, que a gente chama de romance agora, eu classificaria mais como literatura feminina, porque os livros dela, eles têm uma análise muito profunda da personagem, que sempre é a mulher, né? Ela escreve sobre mulheres. Sempre tem uma análise profunda, não necessariamente às vezes da personalidade, mas às vezes do objetivo de vida ou dos problemas que essa pessoa está enfrentando, ao mesmo tempo que trabalha o romance. Então eu sinto que se não houvesse o romance nos livros dela, o livro consegue caminhar sozinho. É claro que o romance torna interessante porque a gente gosta de ver histórias de amor, mas o livro consegue caminhar sozinho sem o romance, e é por isso que eu gosto tanto dos livros dela. O próximo livro que eu li foi Keeping the Moon, da Sarah Dancing, que eu acho que nunca foi traduzido para o português. Esse livro é um livro muito, muito, muito antigo. E Sarah Dancing, eu falo que a Emily Henry é a Sarah Dancing dessa geração. Ela é uma autora que, sei lá na década de... No começo dos anos 2000 até 2010, acho muito interessante, porque os livros dela são aqueles livros que, tipo, em teoria não acontece nada, mas eles falam tanto com você, sabe, através da análise que os personagens fazem da própria vida e das circunstâncias. Eles são livros, assim, sobre reflexão de si mesmo, sobre desenvolvimento do caráter do personagem, e são muito bonitos. São young adult no sentido de que os personagens são adolescentes, né? O personagem principal geralmente é uma adolescente, mas a história não é só de adolescente, sabe? A história, ela é madura em si e você ainda consegue extrair muita coisa, mesmo lendo depois de adulta. Me impactaram, mudaram a minha vida quando eu li, provavelmente, e sempre vão estar comigo de tempos em tempos eu releio os livros dela, porque ela nunca mais publicou nada novo. Todo mundo da minha família já matou alguém. O autor é Benjamin Stevenson. Eu vi algumas pessoas que eu confio muito no gosto pra leitura, porque parece ser muito parecido com o meu, falando que esse livro é muito interessante, ele era surpreendente e tal. E eu não sei se o problema foi a minha expectativa pra esse livro que foi errada, ou se ele realmente é ruim, porque, nossa, foi uma decepção tão grande esse livro. Eu fui esperando que ele era um thriller, mais psicológico do que thriller policial de ação. Não sei, ele parece que tentou ser uma sátira de thrillers, mas não conseguiu muito bem. Fiquei meio confusa com esse livro, não sei o que esperar. O plot não me surpreendeu. O outro livro que eu li depois desse foi Appetite for Innocence, Apetite por Inocência, da Lucinda Berry. Foi um pouquinho... Não sei. Eu gosto da Lucinda Berry, que ela é uma autora que escreve thrillers psicológicos muito bons, então você tem aquele mistério, aquele suspense. Mas não é sobre, um policial desvendando um crime e tal. Às vezes tem um crime, mas nem sempre. Tem sempre um plot twist, mas é uma coisa mais psicológica, uma tensão. Era psicóloga, psiquiatra, não tenho certeza. Então ela traz muito do conhecimento de campo dela pra dentro dos livros e sempre fala sobre alguns distúrbios psicológicos. Os livros dela são muito interessantes. Esse livro é sobre uma menina que, se eu não me engano, é sequestrada. Dentro do cárcere onde ela fica, ela conhece outras meninas. No fim, elas conseguem ser levadas. E a história é sobre ela encontrando o caminho dela de volta depois de sair do cárcere, mas junto com outra menina que também foi resgatada e acabou... A mãe dela acaba querendo cuidar dessa menina também, mas elas se odeiam e, enfim. Não entendi muito bem qual era a proposta desse livro. Quer dizer, eu entendi, acho que eu só não gostei da proposta desse livro. O próximo livro que eu li foi Coders, da Amanda Montell. Esse é um livro, é não ficção, é um livro sobre... A Amanda Montell é uma linguista, e nesse livro ela faz um estudo da linguagem dos cultos. Eu amo culto, eu amo ler. Amo culto. Eu amo ler sobre cultos, seitas e sociedades secretas e tal. E esse livro, ele trabalha muito isso, mas por uma perspectiva que eu não vi em documentário nenhum, nem livro nenhum até agora, que é menos sobre a influência, sei lá, mental, e mais sobre a influência da língua mesmo, de palavras que líderes de seitas e cultos usam para atrair essas pessoas e o poder que a palavra tem, a influência que isso tem na nossa mente. E ela faz uma analogia a outras coisas que também usam a linguagem para nos manipular e influenciar, que não são necessariamente seitas, que às vezes são marcas ou esquemas de pirâmide. É um livro muito interessante. Bem, e aí depois eu resolvi reler Peças Infernais da Cassandra Clare. Cassandra Clare é uma autora que, assim, eu não sei, ela tem um espaço cultural na sociedade muito importante, na minha opinião, dentro da literatura jovem adulta, que ela tá ali, entende? Ela ajudou a capinar que era o Young Adult lá no começo dos anos 2000. Eu acho que os livros que ela foi escrevendo dentro do universo de Instrumentos Mortais são muito melhores do que a série principal em si, e Peças Infernais é um dos melhores que ela já escreveu. Inclusive, no atual momento, eu tô lendo A Dama da Meia-Noite. E tinha esquecido um pouco como é que era a história, e
Meu Deus, cara, os livros são de, sei lá, 15 anos atrás, mas eles ainda são tão bem escritos hoje, eu não sei mais o que explicar sem dar muitos spoilers. É uma fantasia, eu acho que é a única trilogia Young Adult, única saga, né, sei lá, Young Adult que eu vi com triângulo amoroso, em que o triângulo amoroso é escrito de uma maneira bonita. Não existe briga pela mulher, é uma coisa mais profunda e sentimentos. É lindo o final desse. Enfim, depois eu li Sete Dias em Junho, da Tia Williams, que é uma literatura contemporânea feminina também. Tem nesse livro, mas eu acho que eu ouvi tanto sobre ele por tanto tempo, até eu finalmente conseguir ler esse livro, que também houve uma quebra de expectativa muito grande. Ele é sobre uma autora e ela tem uma doença crônica e ninguém sabe, né? Então ela meio que vive com essa dor e tal, e lida com isso e com a filha que ela cria sozinha. Basicamente, anos atrás, durante uma semana, viveu um amor muito intenso com um cara que também hoje é um grande autor publicado, e eles, ao longo dos anos, continuaram escrevendo nos livros um pro outro, como se fossem cartas um pro outro. Eu esperava uma história mais épica de amor, com uma análise ali da questão da doença crônica e como eles são personagens negros, também dessa questão do preconceito, do racismo dentro do mercado editorial. Mas, na verdade, eu não sei, eu acho que ficou meio rasa a história. Tá, os contos que eu li muito rápido. Eu vou entrar mais nos livros. Então, depois disso, eu li Minha Vida Não Tá Perfeita, da Sophie Kinsella, que é sempre um acerto. Sophie Kinsella é muito difícil ter um livro dela que eu não vá gostar. Que ela escreve perfeitamente comédia feminina. E eu quero deixar bem claro que Sophie Kinsella escreve comédia feminina, ela não escreve comédia romântica. Os livros dela são sobre as personagens femininas e a luta delas, geralmente no mercado de trabalho ou na vida, tentando sair de uma situação difícil. E tem um romance ali, mas o livro se sustenta completamente sozinho, sem romance. É sobre o desenvolvimento da mulher. E eu vou morrer nesse discurso pra sempre que Sophie Kinsella não escreve comédia romântica. Enfim, Minha Vida Não Tá Perfeita é sobre uma mulher que vive em Londres, né, numa metrópole, e ela finge que tudo tá bem, tudo dá certo, mas na verdade ela odeia o emprego dela, ela tem uma função horrível, ganha mal. Divide o apartamento, um quartinho ridículo, não tem nem armário, não tem nem guarda-roupa, as roupas dela ficam numa rede pendurada em cima da cama, mas ela diz pra família dela, que mora no interior, que a vida dela é perfeita, porque o sonho dela sempre foi vencer, viver ali na metrópole e vencer no mundo da publicidade, e os pais dela sempre quiseram que ela assumisse a fazenda deles no interior. Então, a vida não tão perfeita é quando ela perde o emprego, tem que voltar pra casa, e aí nada dá certo. Eu li um thriller da Leslie Wolfe, If I Go Missing, que é sobre... Eu não sei, é um plot meio confuso. Eu gostei. É um livro que te deixa bem confusa, e eu gosto de ficar confusa com livros. Mas eu não sei se você vai explicar bem o que é esse livro. É sobre uma mulher que aconteceu uma coisa horrível, misteriosa, né, no passado dela, e uma outra menina que era amiga dela nessa época tá associada a essa história. E aí, de repente, essa amiga aparece, vira vizinha, compra a casa do lado dela. E ela fica ali morrendo de medo, porque ela não sabe qual é a intenção dessa mulher, se ela quer fazer alguma coisa de ruim com ela, se não. E de repente essa mulher desaparece e aí ela tem que descobrir onde é que essa mulher tá, por que que ela sumiu. O livro é basicamente isso. Nessa época, a gente estava ali perto, já falando bastante sobre a terceira temporada de Bridgerton, e eu resolvi reler, então, Romance em Mr. Bridgerton, que eu esqueci como é que é o título em português, que é o livro do Colin e da Penelope. Deixa claro que eu li os livros da Julia King, da série Bridgerton, anos atrás, quando nem se sonhava a Shonda comprar essa série Netflix e virar esse grande sucesso que a série virou. Nunca foi lá um dos meus livros preferidos, mas eu li porque naquela época, se tinha uma saga, eu tava nela. E quando eu reli, percebi que realmente tá explicado porque eu nunca mais tinha lido esses livros de novo e já nem lembrava mais do plot, porque é bem ruim. Eles melhoraram a série em 300%. A pior temporada da série ainda é 10 vezes melhor do que qualquer livro que a Julia Quinn tenha escrito. Desculpa, mas é verdade. Depois disso, eu li The Girl I Was, da Geneva Rose. Geneva Rose é uma autora que explodiu no TikTok, e ela explodiu porque ela é extremamente engraçada. Porém, ela escreve muito mais thriller, né, suspense, mistério e tal, do que ela escreve literatura comédia feminina. Que eu diria que esse livro também é comédia feminina, tipo Sophie Kinsella. Todos os livros, todos os thrillers dela que eu já li, eu odiei, achei muito ruins. Mas todas as comédias femininas dela que eu li, que na verdade eu tô falando, eu amei, achei extremamente engraçado. Então eu não sei por que ela continua escrevendo thriller. Esse livro é muito interessante, é sobre uma mulher que ela reclama muito da vida dela, ela acha a vida dela horrível, o emprego horrível, a situação dela horrível. Ela culpa tudo de ruim que acontece na vida dela com o eu dela do passado. O eu dela da faculdade, de 20 anos, que ela fala que só fez merda e não se preparou para o futuro, e por isso que a vida dela é uma merda agora,
porque no passado ela era uma idiota. E aí, né, por algum mistério, ela acaba voltando no tempo e se encontrando com a eu dela de 20 anos na faculdade. E aí ela tem que resolver alguma coisa ali pra saber por que ela foi parar no passado e ir pro futuro de novo. É muito interessante, é muito engraçado. Depois disso eu li The Last of the Moon Girls, da Barbara Davis, que é um livro muito interessante. Ele é um misto ali entre fantasia e literatura feminina. O personagem tem alguns poderes, mas não é necessariamente uma fantasia. É sobre uma menina que porque ela tinha esses poderes e as mulheres da família dela têm esses poderes. E aí, quando aconteceu uma morte misteriosa, todo mundo assumiu que a avó dela foi a culpada, porque a avó dela era a bruxa da cidade. E ela foi embora, construiu uma vida longe dali, mas a avó morreu, ela teve que voltar pra cuidar da fazenda. E ela resolve desvendar esse mistério, descobrir quem foi que matou essas meninas. O livro é muito legal. Então, depois disso, eu li a segunda fantasia que eu li esse ano, que abalou meu mundo. One Dark Window, que em português eu acho que ficou Uma Janela Sombria, se eu não me engano, eles traduziram dessa forma. O próximo, a sequência, né, é uma duologia da Rachel Gillig. E é o tipo de fantasia que me pega lá dentro do meu âmago, se amarra lá dentro e fica comigo para sempre. Agora tá passando um carro vendendo queijo. Tentando explicar essa duologia sem dar muitos spoilers, se você gosta de fantasia gótica que se passa numa floresta escura com névoa e neblina e perigos e mistérios e uma garota que tem um monstro preso dentro dela e uma doença que infestou o lugar, esse livro é pra você. Mais uma vez, tem romance na história, porém a história se sustenta sozinha, sem um romance. O romance é quase... é muito bom, é muito bem escrito, mas a história é incrível, a construção de mundo é incrível. E a maneira como a autora criou o sistema de magia desse livro é muito interessante, porque a magia é tipo um baralho de cartas, e para você usar magia, você precisa ter uma dessas cartas, então ela não tá simplesmente aí pra qualquer um usar, pra qualquer um pegar. É muito, muito bom esse livro. Eu tô super feliz que já veio pro português, porque eu espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de ler e serem conquistadas, assim como eu fui. Depois disso, eu li The Coworker, da Frida McFadden. A Frida McFadden é aquela autora que escreveu A Empregada, esse livro que bombou, ficou super famoso, todo mundo leu, todo mundo gostou, todo mundo falou sobre. Eu não odiei A Empregada, eu não gostei de A Empregada, eu esperava mais de A Empregada, porém é aquele tipo de livro que você lê assim. E eu tava precisando de um livro que eu fosse ler rápido e me prendesse bem, porque apesar de One Dark Window e a sequência que é Two Twisted Crowns serem livros extremamente bons, são fantasias mais densas e tal, então você fica meio cansado e precisa de um livro que te tire um pouquinho da ressaca depois. É melhor que Empregada. Não é tão bom, mas é melhor que Empregada. Thriller não tem muito o que dizer sobre... sim, não. É isso. Depois disso eu falei, não, preciso de uma coisa leve, preciso rir. E aí eu peguei a outra comédia feminina que eu li da Geneva Rose, que é It's a Date Again. Tipo, é um encontro de novo. É muito legal. Esse livro é uma mulher que ela tá saindo com 3 caras ao mesmo tempo. E aí, no começo do livro, ela descobre quem é que ela gosta. E ela vai correndo pra contar pra essa pessoa, só que ela é atropelada e ela perde a memória. E aí ela tem que descobrir qual desses 3 caras era o cara que ela tava apaixonada e que ela disse que ela queria ficar pra sempre. E aí ela começa a sair com os 3 de novo ao mesmo tempo. Enfim, é muito legal. É fofinho, romântico, daria um filme de sessão da tarde perfeito. Pra finalizar esse vídeo, porque se eu for falar todos os livros nesse vídeo vai ficar muito grande, eu vou ter que fazer uma parte 2. Eu li Prom Queen, né, Rainha do Baile, da Laura Wolf, que me surpreendeu. Não foi um livro que passou de 3 estrelas, porém, thrillers é aquilo, né? É difícil, se você já leu muitos suspenses, você encontrar um que de fato vai te surpreender. Às vezes eu me satisfaço com o fato da pessoa ter escrito o suspense muito bem, apesar de o plot twist não ser uau, e me deixar fascinada e pensando naquilo por dias. Se ela conseguiu escrever o suspense bem até ali, beleza, eu fico satisfeita. Prom Queen é sobre uma mulher que volta à cidade, né, onde ela cresceu, e na época do baile do ensino médio, a melhor amiga dela acabou sendo assassinada. E aí, quando ela volta, eu não lembro por que ela volta agora, mas tem uma outra mulher que é uma podcaster que resolveu investigar o assassinato dessa melhor amiga dela. E fala pra ela que se ela não ajudar ela nesse podcast, ela vai, tipo assim, pintar ela com uma imagem horrível. Então ela resolve começar a ajudar essa mulher e acaba se interessando em investigar pra descobrir quem matou a amiga dela. É interessante. Interessante. Um pouco previsível, mas interessante. Bom, e é isso. Essa foi a parte 1 dos 50 livros que eu li em 2024 até agora. Esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou deixar os outros pra parte 2. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo.
Me segue no Instagram pra ver mais dos livros que eu tô lendo, @soueutai. Comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu ou qual você ficou interessado em ler depois do que eu falei. Fica na guarda que a parte 2 sai semana que vem.